O presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou que o país conquistou uma vitória histórica no conflito aéreo contra Israel. O Irã ainda prometeu restaurar a complexa indústria nuclear persa, principal alvo dos ataques israelenses e da ofensiva americana. O objetivo seria evitar interrupções no processo de produção, segundo a Agência de Energia Atômica do regime. A avaliação contrasta com a análise divulgada por Israel, que puxa para si o título de potência vitoriosa do Oriente Médio. O premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou em pronunciamento à nação que a ofensiva foi capaz de remover o que chamou de ameaça nuclear existencial. במקורותינו נאמר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. מכת הפתיחה המפתיעה של עם כלביא תירשם בדברי הימים של מלחמות ישראל, והיא תלמד בכל צבאות העולם. Ainda nesta terça-feira, Israel e Irã se acusaram de furar o acordo de cessar-fogo chancelado pelos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump criticou ambos, mas foi mais duro com os aliados israelenses. Really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. A Casa Branca afirma que o conflito cessou por conta de um ataque a 3 instalações nucleares iranianas no fim da semana passada. Trump chegou a dizer que o bombardeio havia obliterado a indústria atômica persa. Afirmação questionada por um relatório de inteligência obtido pela CNN. A avaliação preliminar do ataque, produzida pelo Departamento de Defesa, indica que a operação não teria afetado significativamente as centrífugas usadas para enriquecer urânio. A Casa Branca afirma discordar do relatório. Vamos começar por onde terminou o nosso relato. O Trump está mais ainda com a própria inteligência, ou melhor dito, com o vazamento no relatório da inteligência, que diz o seguinte: olha, maravilhoso essas bombas que a gente tem, mas elas não liquidaram a questão, ao contrário. Isto é que está repercutindo fortemente. Isto é que solidifica muito do que vem sendo dito pelos céticos como nós, que essas coisas dificilmente se resolvem com uma bomba só. Ao que a inteligência está indicando, esta campanha precisaria continuar por muito mais tempo, como ela foi feita, para obter o resultado pretendido, que é acabar com qualquer instalação nuclear iraniana e a sua capacidade de eventualmente chegar a um artefato nuclear. E agora? Agora eles estão maquiando o que a própria inteligência está dizendo, né? Tanto os Estados Unidos quanto Israel, né? Porque as fontes que falaram com a CNN, tanto americanas quanto israelenses, e falaram com outros veículos também, com o New York Times, com o Wall Street Journal, dizem que realmente foram ataques que atingiram só a superfície, não é? Até porque se você joga 2 bombas GBU-57 no mesmo lugar, como foi o caso, né? Foram 12 bombas em 6 alvos, no caso de Fordow, você consegue descer ali, sei lá, em tese, ela consegue penetrar 60 metros. Mais uma em cima dela, sei lá, não sabemos, 80, sei lá. O Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que desceu a Fordow, disse que desceu meia milha, 800 metros. Em espiral, né? Em espiral, Então, aparentemente, o urânio enriquecido foi retirado de lá, o que, aliás, é uma ótima notícia, né? Porque se estivesse lá e tivesse sido atingido, a gente poderia ter uma radiação que atingiria, inclusive, os vizinhos árabes, que são aliados dos Estados Unidos, né? Isso é um aspecto. E o outro é que as centrífugas também não foram... aparentemente não foram atingidos. Essa é uma avaliação preliminar, né? Poderá haver novas indicações numa outra direção, mas é isso que se sabe agora. E aí a Casa Branca disse que essa fonte aí é um perdedor de baixo nível. É uma ofensa forte nos Estados Unidos se chamar alguém de loser. É um loser lá que se diz top secret e tal. E agora,
A verdade vai aparecer, né, William? Mais cedo ou mais tarde. Então, ou o Netanyahu vai ignorar a verdade, ou vai ter que voltar ao Irã. Voltar ao Irã é sempre uma opção. Ele deixou isso aberto, bem aberto. Mas talvez em função de um outro objetivo estratégico, não declarado explicitamente, mas claramente contido, não só nos pronunciamentos do Netanyahu, mas sobretudo no tipo de alvo que ele escolheu. Uma decapitação de regime. Feliciano, raras vezes nas últimas 4, 5 décadas, eu diria, se viu o regime teocrático iraniano numa situação tão vulnerável e perigosa para a sua sobrevivência como se vê hoje. Há indicações de que, eventualmente, Estados Unidos, que foi dúbio em relação à mudança de regime lá, o Trump hoje voltou a dizer que não quer, mas anteontem ele dizia que sim, que achava que seria necessária uma mudança de regime inteira. Há indicações de uma eventual queda do regime do Irã? Eu acho improvável. Eu acho que, pela história aí de conflitos no Oriente Médio, a gente não tem registro de que a força aérea de um país consegue derrubar o regime de outro país, né? Você precisa de muito mais do que isso. A não ser que, dentro daquele regime, no caso do Irã, você já tivesse facções em disputa, né? E que precisavam de um ataque estrangeiro para desequilibrar o jogo dentro do Irã, que já está em disputa, para que você tenha uma mudança de governo. Eu acho que o máximo que poderia acontecer é a mudança de governo, você mudar o Ali Khamenei, você tem outra liderança, não a mudança de regime, né? Seria o mesmo regime teocrático com algumas aberturas e algumas diferenças. Para você fazer uma mudança completa de regime, de fora para dentro, você precisa de uma invasão militar de larga escala. E Israel não pode fazer isso porque Israel não pode entrar em guerra de atrito. Israel é um país pequeno, com uma população baixa. O Irã é um país grande geograficamente, com 90 milhões de habitantes, forças armadas enormes em termos de soldados. Para você fazer uma invasão militar tradicional, Israel é longe também, né? Você tem 1.300 quilômetros de distância, então isso é improvável. O que Israel poderia fazer é puxar os americanos para uma situação em que os americanos se colocassem na parede e tivessem que fazer essa invasão. Mas aí o Irã tem que errar muito, né? O Irã, você vê que a retaliação do Irã aos ataques americanos foi contida e eles avisam os americanos de que o ataque será feito, que os americanos rapidamente, junto com o Catar, podem se defender, né? É mais para consumo interno do Irã. Então, o objetivo do Irã aqui, e aí volta a questão de todo mundo declarar que venceu, né, a guerra, é que, a depender do que você entende por vencer. Então, o objetivo geral do Irã num conflito de 12 dias é resistir. Como você mesmo falou, eles são muito fracos, né? A Síria mudou, o Hezbollah está fraco, o Hamas está fraco, os Houthis estão sob ataques. Então, assim, eles recuaram no poder no Oriente Médio, retêm poder ainda e hoje precisam resistir. Então, você resistir a um ataque israelense e um ataque americano é facilmente utilizado no processo de desescalada, que é o que a gente está vendo agora, como algo para você manter essa reputação interna forte, tentar manter o regime coeso. E Israel, por sua vez, aí depende do objetivo de Israel. Se o objetivo de Israel, desde o início, era simplesmente atrasar o programa nuclear iraniano, isso parece ter sido atingido, quer dizer, mesmo que não tenha sido tudo destruído pelos americanos, atrasou o processo de enriquecimento do urânio. Você vê que a declaração do governo iraniano é de reconstrução de várias centrífugas e vários equipamentos, né? Então isso pode ter atrasado. Aí você pode ter um atraso só de alguns meses, ou você pode ter um atraso de alguns anos. Esse é um objetivo. Então talvez Israel fale isso, então nós vencemos. Agora, se o objetivo era derrubar o regime, até o momento, não atingiram. E se o objetivo era a destruição do todo o processo de enriquecimento de urânio do Irã, eles também não atingiram, né? E esse relatório que a gente tem falado é um indicativo disso. Os iranianos sabem as armas que os americanos têm. Os iranianos organizam, reconstroem as suas centrífugas de acordo com as armas dos seus adversários, né? Então, a descida do secretário-geral da Agência Nacional de Energia Atômica, o Rafael, da Argentina, quantas milhas, não sei quantos metros abaixo do território, já está calculado em torno das armas que os adversários têm. Aí os adversários têm que criar novas armas que vão atingir até lá. E Irã vai refazer esse ataque, vai refazer a organização das suas bases. O Irã distribuiu as suas bases em todo o seu território. São vários pontos de ataque. É muito diferente do que foi o Iraque nos anos 80, que você tinha um ponto central de ataque,
que Israel conseguiu acabar com o programa iraquiano. Agora é muito mais difícil. Se a gente olhar a situação do Irã, Lorival, em função da perspectiva israelense, se a gente se coloca dentro da perspectiva israelense do que foi feito e do que acontece agora, parece, do ponto de vista israelense, talvez eu diria, tão importante quanto dizer que conseguiu ou não conseguiu atrasar em tantos meses, ou em poucos ou em muitos meses, um programa nuclear que, no fundo, ninguém parece muito bem saber em que estágio estava, foi a destruição da capacidade de mísseis do Irã. Que essa, do ponto de vista imediato, é um perigo enorme, não só para Israel, mas é um perigo enorme, muito mais ainda, para as monarquias do Golfo e outros países ali ao redor. Sim. Se os israelenses conseguiram o que eles disseram que foram capazes de fazer, que é destruir a capacidade de retaliação em grande escala do Irã do ponto de vista dos mísseis, eles têm ali um fato militar relevante. Do ponto de vista político, a gente viu imediatamente como Netanyahu vira para Gaza. Qual seria a perspectiva israelense agora? As costas estão garantidas, nós vamos nos dedicar agora ao projeto aqui, político, que é ocupar Gaza, e qualquer que seja o não declarado intuito de ocupar a Cisjordânia? As duas coisas estão muito interligadas, né? Assim, em primeiro lugar, eu acho que houve uma degradação forte do arsenal de mísseis balísticos, mas não a destruição total. Tanto que hoje o Irã disparou um míssil, matou 4 pessoas, atingiu um prédio, atingiu o bunker desse prédio e matou essas pessoas. E o próprio Israel havia dito que tinha destruído 60% dos lançadores. Foi o último número que eu vi, pelo menos, né? E além dos mísseis balísticos, tem os mísseis de cruzeiro, né? E os drones. Mas concordo com você que não afeta tanto Israel, por causa da robusta defesa antiaérea que Israel tem, afeta mais os vizinhos. Agora, o Irã mantém a capacidade de fabricação desses mísseis, né? Então, acho que aí continua essa capacidade. E eu digo que as coisas estão interligadas porque, na medida em que o Netanyahu seja capaz de defender que ele ganhou essa guerra e que foi uma grande conquista, neutralizar o Irã, ele pode recuperar popularidade. Fazendo isso, ele pode convocar eleições, se ele achar que pode ganhar. E pode se livrar do Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, cujos partidos somam, junto com o Gideon Saar, ministro das Relações Exteriores, somam 17 cadeiras na Knesset hoje, né? Então, um parlamento de 120 é bastante. E numa maioria de 6. Então, assim, e esses personagens que eu acabei de citar é que têm pressionado o Netanyahu a não negociar com o Hamas, né? Eles ameaçam destituir o governo, retirar-se da coalizão. E aí, isso gera enorme impopularidade para o Netanyahu, porque ele não consegue libertar os reféns, porque não tem como libertar militarmente todos esses reféns. Então, se ele conseguisse sair dessa armadilha desses extremistas, não que o Netanyahu seja uma pomba, não é isso que eu estou dizendo, mas ele gostaria, sim, como já negociou com o Hamas antes, e foi assim que ele conseguiu libertar uma boa parte dos reféns. Mas estão lá esses outros reféns, e ele está numa guerra infinita lá na faixa de Gaza, que está tendo um enorme custo de reputação para Israel. E uma parte da sociedade israelense não concorda com isso. Então, essa seria, se esse trunfo político que ele obteve no Irã for forte o suficiente para ele mudar a correlação de forças no parlamento e no gabinete, aí sim a gente tem uma luz ao fim do túnel na faixa de Gaza. Se esses caras continuarem dando as cartas, esses que eu citei, não tem como resolver a questão de Gaza. Feliciano, eu tenho 2 minutinhos ainda e queria terminar esse nosso segmento com a sua avaliação de algo que eu li hoje no colega nosso, que a gente até conhece pessoalmente, Thomas Friedman, um dos grandes repórteres na história do Oriente Médio nos últimos 40 anos, judeu, e que na coluna dele desta tarde no New York Times escreve: quem impôs todo esse tipo de derrota militar ao Irã
foram pilotos israelenses, integrantes dos serviços de inteligência israelenses, técnicos em informática israelenses, em cuja, digamos, mentalidade ele, Thomas Friedman, confia. São indivíduos racionais, seculares, comprometidos com o Estado e não com o messianismo religioso ou político. Thomas Friedman acha que esses seriam aqueles capazes de provocar algum tipo de mudança na postura que o Lorival acabou de descrever, que vem da composição do governo israelense. Será? Olha, uma das profissões mais prestigiosas na sociedade israelense é ser caça de avião. Se você é um piloto de caça, você tem um prestígio social muito mais do que professor de universidade, por exemplo. Por quê? Porque a grande força militar de Israel, como foi pela enésima vez demonstrada agora, é a sua força aérea. Israel é um país muito pequeno, geografia de difícil proteção, eles precisam projetar poder, eles precisam sempre colocar os adversários sob pressão. O principal vetor de fazer isso é a força aérea, né? Um outro vetor é o Mossad, o seu serviço de inteligência, que está infiltrado em vários países, é muito infiltrado, como a gente pode observar, de uma maneira indireta, no Irã. Agora, a discussão sobre o secularismo e o não secularismo da sociedade israelense é central da formação do Knesset, como foi falado agora pelo Lorival, e da política israelense nos últimos anos. O fato é que, como a gente observa, é que a guerra contra o Irã dá enorme popularidade ao Netanyahu, porque é consenso na sociedade israelense que Israel tem um inimigo existencial no Irã. Já os palestinos em Gaza, aí não tem consenso. Você pode dizer que tem uma maioria que vai favorecer uma posição mais dura em Gaza, como a gente tem visto, mas isso é muito mais controverso dentro da sociedade israelense. Então, o Netanyahu agora tem essa oportunidade de tentar se desvincular das facções mais radicais dentro do seu gabinete, né? Para que ele tenha mais liberdade de ação. É isso que é sempre o Netanyahu, ele sobrevive, é impressionante como ele sobrevive. Então,